Tenho falado em outras comissões sobre esse tema. Tenho visto que nós, na Câmara dos Deputados, não estamos dando a resposta que a sociedade pediu. E vejo isso com muita clareza hoje, quando estamos aqui. Queria fazer uma reflexão com os senhores que aqui estão presentes, levá-los a aquele movimento que aconteceu em março de 2014. Aquela população, eles foram às ruas, eles não foram pedir redução de maioridade de 18 para 16 anos. Se vocês ouviram bem, eles foram pedir mais segurança. Eles foram pedir punição para aqueles que cometem os delitos. E dentro de uma ferramenta de gestão, tem um instrumento que nós chamamos de diagrama de Pareto, onde você tem os maiores problemas, você atribui 80%, e os menores problemas você atribui 20%. E nesta casa hoje, quando eu vejo e eu me deparo com essa discussão, eu vejo que nós estamos trabalhando os 20% dos problemas. Acho e tenho a convicção que os jovens que cometem, eles têm que ser sim punidos. A percepção da população brasileira não é essa. A população brasileira não percebe essa punição. Só que tem um detalhe, e o que eu acho o agravante, é que nós estamos discutindo a redução da maioridade. O ministro José Eduardo Cardoso, que esteve aqui, ele teve uma capacidade extraordinária de colocar o diagnóstico do sistema prisional no Brasil. A presidente da República, alguns dias atrás, ela se posicionou muito claramente quando ela se posicionou contra a redução da maioridade. Mas não é isso que a população brasileira quer ouvir. A população brasileira quer saber o que o Estado vai fazer. Como é que o Estado vai implementar? Os jovens estão aí. Senhores deputados e senhoras deputadas, nós podemos até mudar os instrumentos. Nós podemos e vamos fazê-lo. Podemos mudar o ECA, podemos fazer as alterações, podemos mudar a PEC 171, podemos alterá-la. Só tem um detalhe. Não é a mudança do instrumento que vai fazer a diferença. Não é a mudança de qualquer que seja o instrumento. Você quer ver uma coisa? A sociedade brasileira não pediu a reforma política. A sociedade brasileira, naquela movimentação, eles pediram o quê? Eles pediram Brasil sem corrupção, políticos honestos. Foi isso que a sociedade brasileira pediu. E o governo, o legislativo, o executivo, estão dando como resposta uma reforma, e uma reforma que não atende os anseios e não atende à necessidade do povo brasileiro. É isso que nós estamos fazendo. E eu quero compartilhar aqui nesta casa, neste momento. O deputado Fausto Pinato me perguntou agora há pouco: deputado Carlos, você é a favor ou você é contra? Eu sou a favor se o Estado entrar já, que não precise reduzir de 18 para... Se ele começar a fazer o seu papel, se começar a assumir as suas responsabilidades. Sou contra se também fizer. O que acontece é que o Estado está alheio aos processos. O Estado precisa se aproximar e fazer o seu papel diretamente. Não é o jovem. O jovem tem a sua responsabilidade, sim. O jovem tem a sua responsabilidade e precisa pagar por isso como tal. Só que o governo precisa fazer o seu papel, sim. O executivo precisa executar, sim. Precisa fazer escolas, precisa fazer saúde, precisa fazer hospitais. O judiciário precisa aplicar. E o legislativo precisa fazer o seu papel, que também é importante, que não é só fazer leis, é fiscalizar. E é isso que nós precisamos dar como resposta à sociedade. Não a resposta de reduzir de 18 só para 16 por reduzir. Porque teremos consequências também. E não serão medidas. Muitos parlamentares estão aqui para votar porque a sociedade, o povo está esperando, está jogando para a plateia, para esse povo. E não pode ser assim. Nós temos que analisar e fazermos o que nós temos que fazer. O que o legislativo precisa fazer, o que o executivo precisa fazer escola, precisa colocar esse jovem na escola. O ano de 2015, o governo faz uma redução no orçamento da educação. Não pode. Está na contramão. O Estado precisa fazer o seu papel para poder cobrar.
o Estado. A nossa presidente não pode dar como resposta, depois de 15 dias que estava sendo pressionada, lá em março de 2014, pela população, dar como resposta, e agora vir dizer que é contra a redução. Ela tem que dizer o que ela vai fazer, é um plano de governo onde afeta diretamente. Agora mesmo nós estamos passando uma crise econômica, muitos pais de famílias vão estar desempregados, e consequentemente muitos jovens estarão nas ruas. Senhores deputados e senhoras deputadas, essa reflexão que eu queria trazer para nós temos que dar sim uma resposta. O carro andou bem e chegou a um estágio que a sociedade espera uma resposta nossa. Espera uma resposta desse parlamento. E nós precisamos dessa resposta. É verdade que tem outras propostas em andamento aí que nós podemos ver. E precisamos analisar o que é melhor para o Brasil. Não é o que é melhor para o parlamento, não é o que é melhor para o executivo, não é o que é melhor para a sociedade brasileira. E quero parabenizar, presidente, quero parabenizar a mesa pela discussão, por trazer esse tema. Não é simples, ele é polêmico sim. Parabenizar pela coragem de trazer aqui. E felicitar ao vereador Ari Friedenberg pela disposição de vir falar da sua dor, de compartilhar aqui conosco, de compartilhar algo seu, algo da sua família, mas da grandiosidade de vir aqui, dar um testemunho e falar para nós numa discussão simples, porém ao mesmo tempo complexa. Poderia parecer simples para ele, mas o posicionamento dele foi muito claro, e nós precisamos ter essa capacidade extraordinária de perdoar o próximo. Muito obrigado, senhor presidente.